Hoje a gente faz uma análise mais a fundo da reação dos mercados, né? Depois daqueles ataques recentes dos Estados Unidos a instalações nucleares lá no Irã. Isso. Temos aqui informações de um artigo que ajuda a entender esse impacto inicial e o que pode vir pela frente, inclusive para o Brasil. A missão é entender por que, assim, a reação no começo foi meio contida, né? Quais riscos continuam aí no radar e o que isso pode significar para os nossos ativos aqui. Uhum. Começando pelo domingo à noite, dia 22. O mercado reagiu, mas de forma tímida, segundo analistas. Isso apesar da gravidade do que aconteceu no sábado. Pois é. O petróleo até subiu, mas depois devolveu uma parte. Futuros americanos caíram um pouquinho só. Parece que o pessoal resolveu dar uma esperada, né? Exato. E essa cautela inicial, ela chama atenção, né? Porque a tensão escalou bastante. O Trump falou em obliterar instalações, Teherã prometeu se defender. Sim, declarações fortes. Mas assim, parte da explicação pode vir das condições do mercado de petróleo agora. A oferta tá, digamos, estável. Ah, entendi. E tem capacidade de produção sobrando em outros países da OPEP, o que meio que segurou a alta do petróleo. O Giovanni Staunovu, do UBS, ele comentou isso. Certo. Disse que como não teve interrupção logo de cara no fornecimento, os prêmios de risco diminuíram um pouco. Faz sentido. Ok, então a calma inicial tem essa explicação. Mas o grande ponto de tensão agora parece ser a possível retaliação do Irã, não é? Sem dúvida. Esse é o X da questão agora. O Irã é o terceiro maior produtor da OPEP, tem um peso grande. E ameaçaram fechar o Estreito de Hormuz. Exatamente. Por ali passam, tipo, 20% do petróleo do mundo. É muita coisa. Nossa! Tem relatos de que o parlamento iraniano teria até aprovado essa medida. Mas a decisão final mesmo é do Conselho Supremo de Segurança Nacional deles. E se fecharem de fato? Aí o preço do petróleo pode disparar. É uma ameaça bem séria. Tanto que os Estados Unidos já pediram ajuda para a China, para tentar convencer o Irã a não fazer isso. Mas, assim, na prática, é viável mesmo manter um bloqueio desses por muito tempo? Tem gente que duvida, né? Existe um debate sobre isso. O Ajay Parma, de uma consultoria chamada ICIS, ele acha que seria difícil para o Irã sustentar um bloqueio prolongado. Por quê? Ele cita as próprias exportações do Irã para a China e a pressão que viria dos Estados Unidos e da própria China, né? Diplomática, econômica. Entendi. Por outro lado, tem a análise do Gustavo Cruz, da RB Investimentos. Ele lembra que o envolvimento direto dos Estados Unidos nessa escalada aumenta a volatilidade, o risco percebido. E isso talvez exija uma resposta, digamos, maior do Irã, o que deixa o mercado bem atento. E o petróleo vira o quê? Um termômetro. Exato. Como disse o Rafi Figueiredo da XP, o petróleo vai funcionar como um termômetro de altíssima frequência para medir essa tensão toda. Certo. E trazendo aqui para nossa realidade, para o Brasil, como a gente se encaixa nisso tudo? Olha, para o Brasil, o cenário é meio duplo. Tem dois lados. Por um lado, se a aversão global ao risco aumentar muito, isso geralmente prejudica nossos ativos. Fuga de capital, essas coisas. Sim, o fluxo para emergentes diminui. Isso. Mas, por outro lado, o petróleo mais caro beneficia diretamente as ações de petroleiras. E a Petrobras tem um peso enorme no Ibovespa. Verdade. E a Petrobras deve repassar preços logo? O Gustavo Cruz, da RB, acha que a Petrobras deve esperar um pouco, ver se esse cenário de alta se consolida mesmo antes de mexer nos preços aqui dentro. Entendi. É uma dinâmica interessante. E parece que o mercado também está meio que se acostumando com essa instabilidade, não? Sim, tem essa percepção. O Josh Gilbert, da eToro, mencionou que essa incerteza geopolítica está quase virando o novo normal. O novo normal. E também pode ser que uma parte do mercado já tivesse se preparado para algo assim. Gestores talvez reduzindo um pouco a posição em ações, buscando mais proteção, o hedge. Ah, se antecipando ao risco. Exato. Isso pode ajudar a limitar quedas muito bruscas, sabe? Amortecer um pouco o impacto. E tem até uma perspectiva histórica interessante sobre conflitos e mercados, né? Algo sobre gastos militares. Tem sim. O Ataru Okumura, da SMBC Nikko, lembrou de conflitos passados. Iraque em 2003, Guerra do Golfo em 91. Lembro? Nesses casos, o aumento dos gastos militares nos Estados Unidos acabou, no fim das contas, estimulando o mercado de ações americano. É um ponto de vista histórico. Curioso isso. E já vimos reflexos em setores específicos agora. Sim, alguns movimentos já aconteceram. Ações de transporte marítimo e de defesa subiram lá na Ásia. Já as de companhias aéreas caíram por causa da perspectiva de petróleo mais caro, né? Claro.
Custo de combustível pesa muito para elas. Demais. Então, para a gente resumir, temos uma calma aparente na superfície dos mercados, mas com riscos geopolíticos enormes borbulhando por baixo. Tudo centrado na resposta do Irã e na questão do Estreito de Hormuz. O mercado está contido, mas parece pronto para reagir a qualquer novidade. Perfeito. É como disse o Ben Zala, da Universidade Monash. O mercado vai ser muito reativo a qualquer evento militar concreto. Os próximos passos do Irã são, assim, cruciais. Certo. E isso tudo levanta uma questão importante, né? Sobre como o mercado consegue ou não consegue precificar riscos geopolíticos que mudam tão rápido, tão fluidos. É bem difícil. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final, então. Além desses impactos mais óbvios, né, no petróleo, na aversão ao risco, e pensando nessa possibilidade histórica de estímulo por gastos militares, que outros efeitos econômicos, talvez indiretos, menos óbvios, poderiam surgir se essa tensão no Oriente Médio continuar por mais tempo? Setores específicos, talvez? Boa pergunta. Fica aí pra gente pensar. Até a próxima análise.